Paz do Senhor, queridos irmãos, louvado seja o nosso Deus. Chegamos ao final de mais um trimestre, o terceiro trimestre, né? O quarto nós vamos iniciar, de 2024. Última lição, lição de número 13, 29 de setembro de 2024. Imagino que foi uma trajetória, né, irmãos? Muita coisa acontece na vida de cada um dos irmãos, problemas, dificuldades, doenças, enfim. Mas nós não deixamos de estudar a palavra. Algumas vezes eu não pude fazer aqui a videoaula, mas nós continuamos dando sequência nos gráficos e também agora voltando para as videoaulas. Louvado seja Deus por isso. Irmão, eu quero agradecer muito a audiência dos irmãos. Eu sei que nós não somos muitos e, na verdade, eu não estou muito preocupado com isso, porque eu faço uma pergunta para você como professor. Eu sei que a gente gosta de uma classe onde os alunos têm o interesse de ir, eles estejam lá todos os domingos, mas certamente você, como professor cristão que é, você não vai deixar de ministrar uma aula por ter apenas um aluno na sua classe, não é verdade? Então isso pode acontecer, já aconteceu comigo, de ir para uma classe e ter apenas um aluno. Então, mesma coisa aqui do nosso canal. Nós estamos fazendo o melhor que nós podemos, mas ainda assim não tem toda aquela audiência e eu não estou muito preocupado com isso. Pelo contrário, agradeço aos que assistem, tá bom? Porque, como eu disse, meus irmãos, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos, assim como você também, como professor. E chegamos então no final deste trimestre, né? A lição de número 13, que tem esse título, Esther, a evangelista, podemos dizer assim, a portadora de boas obras, de boas novas, porque na verdade ela estava, né, levando essas boas novas, as boas notícias, porque as notícias anteriores eram desastrosas e agora ela está levando a boa nova, por isso que alguém faz até uma certa analogia nesse finalzinho do que aconteceu com Cristo, já que o povo, de maneira geral, estava aprisionado, estava condenado à morte, não é? Mas aí o Senhor mudou essa situação, fazendo com que um novo decreto, não é? Uma nova lei, que é a lei do Espírito da vida do Senhor Jesus, permitisse que o povo agora continuasse vivo. E essa notícia tinha que ser espalhada, essa notícia tinha que ser dita, visto que não tínhamos os meios de comunicação que temos hoje, né? Na época não tinha esses meios de comunicação. Então, a notícia teve que ser espalhada, teve que ser falada para todos, porque houve um grande livramento, né? Um livramento de Deus. Salvação é isso, né, irmãos? A palavra salvação significa livramento, livramento de uma desgraça, livramento de uma catástrofe, livramento de morte iminente. Foi isso que o Senhor fez por nós ao enviar Jesus Cristo, né? Por isso que a mensagem precisa ser espalhada, precisa ser dita, porque o Senhor já nos deu a vitória em nome de Jesus. Meus amados, texto áureo, você pode acompanhar aí, diz: e para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Né? Esté 8,16. E a verdade prática diz: o Senhor é poderoso para transformar trevas em luz, tristeza em alegria, angústia em júbilo, humilhação em honra. Louvado seja Deus. Né? Então, esse é o nosso Deus. É o Deus que opera grande e poderosamente em prol dos seus filhos. Meus irmãos, aí você tem o gráfico esboço da nossa lição. Primeiro ponto, pedido de defesa aos judeus e a concessão do rei. Segundo ponto, a rainha Esté escreve boas notícias para o seu povo. E o terceiro ponto, a mulher chamada por Deus para ser relevante no mundo. Louvado seja Deus. Queridos,
Eu quero apenas mostrar um outro gráfico que eu já tenho mostrado ele sobre Esther, né? Sobre os acontecimentos de Esther. Você já viu esse gráfico? Então a gente vai só relembrar, porque você sabe que essas últimas lições, essas 3 ou 4 lições, elas foram divididas, né? Porque a história é muito longa, então se procurou dividir. Então, claro, começando com a questão da rainha, de Esté se tornando rainha, não é? Aí você tem, por exemplo, a ascensão desse personagem maléfico, né? Esse Amã, não é? E ele conspirando contra os judeus por causa daquela questão de Mardoqueu não se dobrar a ele. Então, ele conspirou contra os judeus para que houvesse um genocídio, um verdadeiro extermínio do povo judeu. Ok? Esté convoca a todo o povo para que fizesse um jejum, né? Ah, e eles fazem isso, inclusive as empregadas dela também fazem isso, para que o povo jejuasse. Isso tudo para que ela pudesse entrar na presença do rei, que nós lembramos, né, que era proibido, se entrar sem permissão, poderia ser morto, se o rei não estendesse o cajado, e no caso ele estendeu, né, o seu cetro, melhor dizendo, estendeu o seu cetro, e ali ela entrou e propôs esses 2 banquetes, que são essas 2 últimas lições que nós tivemos, né? Então ela propôs o banquete, primeiro banquete da comida, regado mais a comida, né? E o segundo banquete, chamado banquete do vinho, que é aquele banquete mais relaxante, digamos assim, é quando ela então denuncia o Amã, e aí a todo aquele desfecho, né? Nós estudamos na lição passada, só relembrando, o rei sai para esfriar um pouco a sua cabeça, a sua mente. Quando ele volta, o Amã está lá aos pés da rainha e ele interpreta aquilo como se fosse um tipo de assédio. Então ele fica furioso e manda realmente matar o Amã. Na realidade, alguém sugere, olha, a forca que era para Mardoqueu está preparada, está pronta. E aí ele foi direto para a forca, né? Só que, meus irmãos, nesse ponto em que ele conspira, né, tem toda aquela questão da lei que foi promulgada, que foi editada, que foi ordenada, que foi selada pelo rei, né? Selada pelo rei. Então significa que ela era irrevogável, ela tinha que se cumprir. E a lei era para matar todos os judeus dessa raça, né? Digamos assim, aquele contexto ali era para matar todos dessa raça, né? Mas aí o desfecho disso foi tudo isso, né? Esse desenrolar, a intercessão dela, o desmascaramento do Amã, é quando o rei fica sabendo que realmente estão atentando contra a sua esposa, sua rainha, e o povo dela, né? Só que aí a gente vai estudar nessa lição que a coisa ainda continua, ou seja, porque o edito está feito, né? Não podia ser revogado, né? E aí alguma coisa tinha que ser feita nesse sentido, é o que nós estamos estudando, tá bom? Então esse é só um lembrete, esses gráficos eles são bons para fazer essa memória, né? Para a gente ir lembrando disso e aí a gente nunca mais esquece dessa parte da história. Como o decreto para os judeus serem mortos, né, pelas várias províncias, centenas de províncias, né, da Síria, da Pérsia, então havia esse perigo iminente porque não tinha como revogar essa lei, né? Então a Esté, ela novamente ela faz uma súplica para o rei para que ele fizesse alguma coisa. E aqui nesse primeiro ponto fala da humildade dessa mulher, não é? De novo suplicar pelo povo para que alguma coisa fosse feito.
E aí foi até dito, né, que, por exemplo, as coisas que eram de Amã, a casa dele, os bens dele, todos foram doados para ela e ela doa para Mardoqueu. Então, o rei já tinha feito alguma coisa para reparar esse mal entendido. Mas o problema do extermínio, do genocídio, precisava ainda ser resolvido. Né? E isso mostra o quanto é, né, irmãos, essa questão do nacionalismo, de você amar a sua nação, né? Porque ela já estava bem, o tio dela já estava bem, não tinha problema nenhum entre eles, né? Se matasse, entre aspas, mataria todos os outros, mas eles estavam bem, estavam amparados pelo rei. Porém, a nação estava em perigo, né? A gente fala assim, mas é possível que alguém até atentasse ainda contra eles, né? Porque de qualquer maneira estava na lei, né? E eles eram judeus, então alguma coisa tinha que ser feita, né? Tinha que ser feita. É quando ela vai e clama ao rei para que o rei pudesse fazer alguma coisa nesse sentido. Aí chama atenção aqui o que nosso comentarista faz. Ainda havia ainda um desafio, um decreto assinado e um desafio para os judeus, porque confiar em Deus não nos isenta de fazer a nossa parte. Tá bom, irmãos? Meus queridos, chama-se sinergia. Então, essa sinergia entre o homem e Deus vai acontecer, acontece, precisa acontecer. É preciso entender cada parte desse processo. Por exemplo, Deus vai fazer aquilo que é impossível para o homem. Deus vai fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas a parte que nos cabe fazer, Deus quer que a gente faça. Eu sempre dou o exemplo dessa questão da sinergia, para os irmãos, né, entenderem isso. No caso da ressurreição de Lázaro. Ora, Jesus tinha poder de ordenar aquela pedra para ela ser removida. Ele teve poder para dizer um morto de 4 dias para sair, para ressuscitar. Ele teve esse poder. Ele tinha esse poder de fazer isso com a pedra. Mas a parte que nos cabe, ele exige que a gente faça. Removam a pedra. Então, essa parte desse processo é nossa. Nós precisamos fazer. Então, o povo também estava mais ou menos nessa mesma situação. Segundo ponto, meus irmãos, fala da questão da segurança jurídica, porque havia uma lei que foi dada. Né? Essa lei envolvia a morte de milhares de judeus, né? Centenas, milhares de judeus. Mas para revogar essa lei, não existia isso, essa questão de revogar a lei. Né? Uma vez que a lei era selada, o selo, esse anel que colocava lá na lei, né, no edito, no papel, era irrevogável, não poderia voltar atrás. E aqui o comentarista é muito claro em dizer que foi o mesmo que aconteceu com Dário e Daniel. Né? Depois que o edito foi colocado, a lei foi colocada, ele não podia voltar atrás. Você vê que ele mesmo não poderia voltar atrás. Né? É quando ele diz, será que o teu Deus é capaz de te salvar? E foi isso que aconteceu. Então, aqui a gente vê algo semelhante. Né? É bom a gente lembrar, meus irmãos, que a lei, e aqui o comentarista fala sobre isso, é um instrumento do Estado. Tanto é que nós temos, não é, a Constituição, que é a lei máxima do nosso país. Tá? Então, ela é um instrumento do Estado, da nação, de um país, porque ela atua como orientação para o cidadão no que diz respeito àquilo que é aceito ou não pela sociedade. Ela é um órgão orientador do certo e do errado, do que pode e o que não pode fazer.
Então, eu estou dizendo isso porque aqui a nossa lição fala sobre isso, né? Sobre a obediência às leis. Mas é claro que a gente sabe que tem leis que elas são contra mesmo a palavra de Deus, né? E a gente precisa entender que a obediência maior é a lei de Deus, né? Mas também precisamos ser obedientes às leis humanas. Então, a lei, ela existe uma imutabilidade, não é, dessa lei, porque um edito real não poderia ser alterado, ou seja, não poderia ser revogado. A palavra revogar no dicionário significa anular, cancelar, reincidir, terminar, mas não poderia ser, né? Então, alguma coisa tinha que ser feita, porque o edito, o edital, a lei continuava válida e aí as pessoas tinham autorização para matar os judeus. Isso aí é um fato, tá bom, irmãos? Então, nós precisamos atentar para esse detalhe que é muito importante. Uma coisa que deixa claro no texto é que tudo isso aqui está acontecendo 8 meses antes da lei ser colocada, né? Da lei ser colocada em vigor, digamos assim. Então havia um tempo para se programar, né? Para fazer alguma outra coisa. É quando, apesar do rei não poder revogar, como já falamos aqui, anular, cancelar, reincidir, não era possível fazer isso, mas ele, então, o que é que ele faz? Ele emite outro decreto, ele emite uma outra lei, não é? Para que agora os judeus exercessem o seu direito de defesa, tá bom? Seu direito de defesa. O comentarista diz aqui que não era uma vingança gratuita e indiscriminada. A ordem foi enviada para todas as províncias e produziu alegria entre os judeus e temor entre os povos, né? Inclusive que alguns se tornaram até judeus, né? Então, irmãos, na nossa lei existe uma coisa que eles chamam de excludente de ilicitude, ou seja, não existe pena para quem comete um crime em legítima defesa, que era o caso deles. A lei que foi dada, a contra-lei, né, a lei posterior a esta, dava autoridade para eles se defenderem. Então, não existe lei contra isso. É legítima defesa, é excludente de ilicitude. Eles poderiam fazer. Até hoje também é assim. Por exemplo, quem é portador de arma, tudo legal, né? Alguém invade a sua casa, ele pode usar a arma e matar ou alvejar lá o ladrão, né, o invasor, e não vai acontecer nada porque é excludente de ilicitude, né, ele está agindo conforme a lei. Mas ainda assim, aqui diz que no dia da pretendida vingança aconteceu o contrário do que esperavam os inimigos, ou seja, os judeus se assenhoraram deles, ou seja, eles se inflamaram contra eles no sentido de estarem prontos, né? Porque eles estavam prontos para aquela investida de todos os adversários, né? Ah, e aqui a nossa lição mostra que em Suzã foram 500 homens mortos, né? E no dia seguinte mais 300 homens mortos. E foi muito importante eles estarem precavidos, eles estarem esperando esse momento, né, de maneira preventiva, para poder se defender, né, de maneira correta, e foi exatamente isso que aconteceu. Houve esse livramento. Novamente aqui entra aquela questão da sinergia, não é? Embora nesse tempo você pode dizer que é aquele tempo em que os homens tinham que usar das armas para se defender, não é? Mas na era cristã, Jesus ele não
é de acordo com esse tipo de matança, não é, irmãos? Claro que, em se tratando de autoridades, nós temos um precedente aí que é diferente, porque Paulo mesmo diz que as autoridades constituídas, elas têm capacidade de exercer a lei, mesmo que seja com danos mesmo fatais, tá? Mas no Evangelho de Jesus você não vê, tipo, o cidadão se defendendo de qualquer maneira. Segundo ponto, a rainha Esté escreveu boas notícias para o seu povo, né? Porque agora o povo já estava consciente dessa questão, né, da defesa que eles tinham que fazer, eles precisavam fazer, foi aquilo que falamos da sinergia, né, da parte que cabe ao homem fazer. Agora ela escreve boas notícias para o seu povo. E aí tem, no caso aqui, a comemoração dos judeus, para que eles pudessem fazer uma festa. Eles tinham que festejar esse momento, né? E aqui essa festa, até hoje, né, a festa do Purim, o nome recebeu esse nome por causa dessa palavra pur. Essa palavra pur, segundo o comentarista Champlin, ela vem de puru, porque puru ou puro é um tipo de seixo, uma espécie de pedra, tá? Em que eles utilizavam para lançar sorte, que foi o que Amã fez, né? Tanto que a sorte caiu nesse dia 14 do 12º mês. Então, na verdade, dia 13, né? Dia 13, corrigindo. Então, mas aí o dia 14 foi estabelecido como dia de festa, porque agora aquele ato genocida de matar os judeus, né, foi decidido, porque isso aqui é interessante, né? Isso foi decidido por sorte, ou seja, ele usou esse puru, essa pedra, para lançar sorte, para descobrir o dia em que tinha que haver essa morte dos judeus. Né? Mas como as coisas mudaram de panorama, de prisma, agora, aquele momento que era um momento de extrema atrocidade contra os judeus, se transformou em uma festa. É interessante, meus irmãos, que essa festa, até os dias de hoje, ela é comemorada, não é, pelos judeus, celebrada nas sinagogas. Se diz que o livro de Esté, inclusive, é lido, tá? E quando algumas personagens são citadas, a manifestação das pessoas presentes, né? Por exemplo, Esté, Mardoqueu, e o pessoal louva, o pessoal, né, ovaciona ele, eles vaiam. Então há uma manifestação negativa quando o nome de Amã é citado na leitura. Né? E também há atos teatrais, eles fazem alguns tipos de teatro, também a distribuição de comidas para as pessoas menos favorecidas, como uma forma de lembrar o que Deus fez por ele, como Deus foi generoso, livrando eles, né, do extermínio, da morte iminente. Então é muito importante, até hoje isso é, isso é lembrado. Também esse decreto de Esté nos lembra, meus irmãos, como foi que Deus agiu, né? A forma que Deus agiu de maneira maravilhosa, fazendo com que o povo fosse liberto, né? E por isso eles tinham que festejar tudo aquilo que estava acontecendo. Mas aí tinha que se espalhar, a notícia tinha que se espalhar, o povo tinha que fazer isso mesmo. Né? Era uma forma de gratidão, uma forma de gratidão. A prova disso é que até hoje eles fazem. Eu acredito que faz muito sentido para o povo judeu participar disso.
Então, durante toda a história, nós vemos uma grande investida contra esse povo. A prova disso é o próprio Holocausto, que você tem ali mais de 6.000 judeus, né, mortos nos campos de extermínio. Então, foi muita mortandade e faz muito sentido eles celebrarem, porque apesar de tudo, de todo o esforço para a destruição desta nação, eles continuam inteiros, eles continuam em pé, eles continuam existindo, e isso acontece porque existe um Deus poderoso que cuida deles, né? Mesmo que eles estejam ainda com muita dificuldade para entender isso, porque rejeitam a Cristo como o Messias. Eles vão entender isso à custa ainda de muita dor, de muito sofrimento, até compreenderem que aquele que eles mataram de fato era o Messias prometido. Tá bom? Meus irmãos, exaltação de Mardoqueu. Assuero conhecia Mardoqueu, mas não sabia desse relacionamento dele, né, que ele era parente, no caso, da rainha Esther, mas aí ele foi elevado também, ele foi exaltado pelo rei, porque ele agiu de maneira honesta, de maneira digna. Isso é muito importante, né, quando nós fazemos dessa forma. O relato bíblico encerra um testemunho notável de Mardoqueu. Ele foi um homem público, exemplar e próspero, trabalhando para o bem de todo o seu povo, né? Aqui é aquele momento em que a gente sempre discute, né? As pessoas utilizam isso daqui para dizer que o crente tem que estar na política. Na verdade, eles foram colocados lá, não foi um desejo deles, mas eles foram colocados porque eles foram levados cativos. Mas ainda assim, tudo foi com um objetivo. Uma das palavras, uma das expressões que eu mais gosto no livro de Esté é essa que ele fala para a própria rainha, que também se aplica a ele, né? Então ele diz: quem sabe não foi para isso que você existe, que você veio? Esse foi o seu propósito, assim como o propósito dele está ali como um serviçal, um trabalhador, um oficial do rei, não é? Para esse motivo, para fazer com que o povo não fosse exterminado. Então, isso é importante a gente pontuar aqui, tá bom? Meus amados, para a gente ir para o final, a mulher é chamada por Deus para ser relevante no mundo. Aqui o nosso comentarista ele faz uma aplicação é, falando sobre o papel da mulher, né? Porque de fato Esther foi essa mulher relevante. E aí eu quero mostrar de novo esse gráfico que nós mostramos lá no início. Acho que é importante, professor, você falar também, mostrar esse gráfico no início, que está falando das qualidades, né, dessa mulher que saiu praticamente de uma escrava para uma rainha, né? Então ela era amada, era uma pessoa muito amada, ela foi adotada ali pelo seu tio, era uma mulher bonita, atraente, com certeza não só a beleza exterior, mas também era alguém dócil, alguém amável, alguém simpático, que às vezes acontece isso, né? Há pessoas lindas, mas não são simpáticas, não têm empatia com o povo, e certamente essa mulher era simpática. Por isso que ela era influente. Então ela tinha também uma influência por esse motivo de saber entrar, saber sair, né? Ela também foi corajosa, porque ela estava arriscando a sua própria vida quando, naquele caso lá, de entrar na presença do rei sem ser chamada, sem ser convidada. Então, foi muito importante essa ação dela de entrar na presença do rei. Foi corajosa, né? A frase que é emblemática é essa: se eu tiver que morrer, eu morrerei, mas eu vou fazer isso, né? Ela foi humilde também. Nós mostramos aqui como ela
se portou de maneira humilde. Ela também foi convicta, porque isso é algo importante, não é, na mulher de hoje, né? A mulher cristã ter convicção, saber o que quer, né? Saber o que fazer, né? Que foi o caso dela, né? Também uma mulher temente a Deus, ela pede que as pessoas jejuem, ela pede que as pessoas façam esse jejum, e jejum, apesar de não ter o nome Deus ali, mas era para o Deus de Israel, né? Era para o Deus verdadeiro. Então ela era uma mulher temente e também era uma mulher estrategista, ou seja, era alguém que sabia agir com estratégia. Nós falamos sobre isso na questão lá do banquete em que ela faz, né? Dos dois banquetes, quando ela fica sabendo do que o rei fez o decreto e da trama de Amã, ela não vai logo em seguida, não é, tentar desmascarar, mas ela faz uma forma de agradar ao rei e fazer o Amã se sentir também confortável para que ele pudesse beber do próprio veneno que ele mesmo tinha feito. Tá? Meus irmãos, para encerrar, acho muito importante nós lembrarmos desse título aqui que ele fala sobre a chamada Guerra dos Sexos. Tá? Guerra dos Sexos. Guerra dos Sexos é uma expressão para falar exatamente dessa disputa que há entre homem e mulher. Eu estava lendo um artigo e achei interessante porque o autor ele diz que essa guerra dos sexos, que na verdade não era para existir, né? Mas infelizmente ela passou a existir porque o homem pecou contra Deus. Aliás, eu quero até mostrar para os irmãos também um texto, um gráfico que nós fizemos que trata a esse respeito, tá bom? Esse gráfico que você está vendo aí, ó, relações de igualdade e desigualdade em Adão e Eva. Claro que nós focamos na questão da dispensação, né? Dispensação da inocência, consciência e graça, porque mesmo que alguns não acreditem, mas o fato é que existia um período, uma era em que o homem vivia inocentemente e depois começou a ter consciência do bem e do mal. Essa era que a gente pode dizer que é até os dias de hoje, que o homem ainda é consciente do bem e do mal, mas a época da graça também chegou, a dispensação da graça chegou. E quando você olha para esse gráfico, você vê aí, por exemplo, quando Deus cria o homem e a mulher, ele cria eles em um equilíbrio, uma igualdade relacional, né? O homem é o primeiro, sempre vai ser o cabeça, mas nessa questão relacional é de modo igual. Tanto é que ele tira da costela, do lado do homem. Alguém diz, não tirou dos pés para que ela não pisasse, né? Para que ele não a pisasse, não tirou da cabeça para que ela se achasse superior a ele, mas tirou do lado para que fosse companheira, a disjuntora estivesse junta ali. Então havia um equilíbrio, porque não tinha pecado aí. Era a dispensação da inocência, né? Era o período da inocência. Mas aí você tem, por exemplo, o período da consciência, que é quando entra a tentação, entra o pecado. Então, na tentação, houve esse desequilíbrio, que o diabo prometeu uma coisa que o homem nunca vai alcançar. Ninguém, nenhum ser vivo, nenhum ser dimensional vai alcançar isso. Ninguém, nenhum anjo, nenhum querubim vai alcançar o ser igual a Deus. Ninguém. Mas o diabo prometeu isso. Sereis como Deus. Né? Então isso trouxe esse desequilíbrio. A sentença divina, então, foi pronunciada, a sentença divina pelo pecado. Aí começou a existir realmente esse desequilíbrio. Por quê? Porque para a mulher, não é dito assim, olha, você vai ter filhos e você vai sofrer. Haveria uma multiplicação das dores de parto.
Mas Deus diz também uma coisa muito interessante, que o homem dominaria, não é? Olha, é interessante, irmãos, que essa guerra, inclusive, ela começa exatamente nesse momento aí do pecado, não é? Eu esqueci de dar esse detalhe aqui, porque quando Deus vai dando a sentença para cada um, né, para o homem, olha, do suor do teu rosto comerás, a terra é maldita por tua causa. Mas quando Deus faz essa pergunta para o homem, o que foi que tu fizeste, por que tu fizeste? Aí a resposta do homem foi, a mulher que tu me deste. Então começa aí, porque antes certamente Adão não, né, só tinha elogios à mulher, né? Carne da minha carne, osso dos meus ossos, só tinha elogio para a mulher. Mas agora a responsabilidade quase que é levada para Deus. Eu pequei porque a mulher que tu me deste, mas aí essa guerra foi instaurada, digamos assim, né? Porque agora já tem essa coisa de dizer, não, foi a mulher. Ou seja, há uma acusação, como existe também até hoje, né? Tem homens que não reconhecem que eles erram e sempre vão colocar a culpa na mulher. Então esse desequilíbrio veio, irmãos. Tá? É, E é interessante que quando Deus diz para a mulher, olha, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Em outras palavras, você desejará dominar o seu marido, controlar o seu marido, mas é ele quem vai controlar você. Então essa guerra ficou instaurada. Isso não quer dizer, tá bom, irmãos, e no artigo que eu li, ficou muito claro que o comentarista ele diz que não foi algo que Deus, como se diz, Deus prescreveu que fosse desse jeito, né? Mas ele está dizendo que ia ser desse jeito por causa do pecado. Do mesmo jeito que não era para a terra ser maldita, mas foi maldita por causa do pecado. Então Deus está dizendo ali que a terra é maldita por sua causa. A gente não pode ler isso aí como se Deus estivesse prescrevendo. Eu quero que a terra seja maldita por tua causa. Não, a terra é maldita por tua causa. Tem uma diferença aí. Então aqui é a mesma coisa. Para que ninguém ache que o homem realmente tem que ficar dominando sobre a mulher. Porque quando você vê Jesus, aí vamos para o gráfico, ali olha, o último ponto, Jesus, há um equilíbrio, de novo, entre homem e mulher. Então, na dispensação da graça, Jesus restaura os papéis do homem e da mulher. Ou seja, a sujeição um ao outro é pelo amor, porque todos somos um em Jesus. Então, o marido ame a sua esposa. Né? É isso que diz, marido, amai vossas esposas, porque a mulher naturalmente ela faz isso. Tá bom? Então é muito importante, meus, esse gráfico você utilizar. Eu falei rápido aqui, mas ele é muito importante. E aí eu quero encerrar com isso que ele fala aqui do contexto cristão das grandes mulheres, né, meus irmãos? Olha, tem várias aqui, mas por causa do tempo, eu quero citar apenas 3 grandes mulheres. Sarah Cayley, que foi a primeira a fazer uma escola bíblica dominical no Brasil, né, junto com seu esposo, Robert Cayley. Corrie ten Boom, que era uma holandesa, foi responsável na época do nazismo por abrigar né, vários judeus, centenas de judeus. Então, mais ou menos aquela história ali do Schindler, que com os arranjos dele que ele fez, né, ele conseguiu mais de 1.100 judeus foram livres de serem mortos nos campos de extermínio. Né? Então, a Corrie ten Boom também foi essa mulher holandesa que fez isso. E a terceira mulher que não poderia deixar é Frida Wingren, né, meus irmãos? Frida Wingren foi enfermeira, jornalista, escritora, musicista, poetisa e mulher de Deus.
tem mais de cerca de 20 hinos, me parece, da harpa cristã. Eu estava vendo sobre o hino 394, A Mão do Arado, né? Que no início, foi ela quem fez esse hino, no início não era Mão do Arado, era Cântico do Evangelista, né? O nome do hino. E aquele hino foi feito exatamente para o seu esposo, que em um dia, cansado de tanta luta, luta não só contra os opositores, né, católicos e vários outros que eram contra o trabalho da Assembleia de Deus, mas você tinha problemas também dentro da Assembleia de Deus, como existe até os dias de hoje, não é? Porque parece que tem pessoas que não são convertidas, até líderes que não são convertidos dentro da igreja e criam confusão, contenda, não é? Nosso missionário sentiu tudo isso, queria ir embora, né? E é muito lindo essa história, não é, irmãos? Então, mandou que ela fizesse as malas, ela vai para o quarto, e ali, como ela estava demorando, ele pergunta: Você já terminou as malas? E aí ela sai do quarto e diz: Você permite que eu cante um hino que na hora que eu estava ali, o Espírito Santo me deu? Aí ele pode cantar. Aí diz que ela cantou: Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo, pensando, ou seja, e as lágrimas começaram a rolar dos olhos de Gunnar Dingre, porque o Senhor estava confortando aquele homem para dizer para ele que não era ainda tempo de voltar. Então essa mulher tem um papel fundamental e foi muito injustiçada. Tem até matéria sobre ela na BBC de Londres falando sobre isso, né? Sobre como ela foi injustiçada. E Deus tenha misericórdia daqueles que foram realmente perversos em relação a essa serva de Deus. Meus irmãos, eu agradeço vocês estarem nos ouvindo até agora. Continue conosco, compartilhe, comente, porque isso ajuda para que o YouTube entenda a relevância do trabalho que nós estamos fazendo, tá bom? Deus abençoe a vocês em nome de Jesus. Amém.